O que Jesus fez na cruz? Esta é a lição número 7 da classe de adolescentes. Por que Jesus tiveram que escolher entre Jesus e Barrabás? Alguma vez Jesus se perguntou por que disso? Hoje você saberá por quê. Para esta aula, os hinos sugeridos são o 182, 291 e 381. Vamos descobrir. Antes da crucificação, Jesus se reuniu com seus amigos e mostrou-lhes como seria o futuro deles neste mundo sem a sua companhia física. Após instruí-los, Jesus buscou a face do Pai em oração no jardim do Getsemane. É interessante que Cristo, antes de acontecer algo, ele sempre falava o que aconteceria. Por quê? Isso para dar credibilidade a ele, para que as pessoas realmente observassem que de fato ele era o Cristo. Por quê? Porque é impossível alguém falar do futuro com precisão e sabendo que de fato vai acontecer. Uma coisa é uma pessoa fazer uma previsão e até acertar essa previsão. Por exemplo, os desenhos dos Simpsons, por exemplo, vira e mexe acerta alguma previsão. Mas aquilo ali é muito superficial. O que Jesus estava falando de fato era da questão da sua morte. Que Jesus, ele estava dizendo que eu vou morrer, mas fiquem tranquilos porque 3 dias depois eu vou ressuscitar. Como é possível uma pessoa falar que vai morrer, e o que, claro, todos nós morreremos, sabemos disso, mas ele dizer com toda firmeza que 3 dias depois ele iria ressuscitar, e de fato 3 dias depois ele ressuscitou. Você conhece alguém que ressuscitou? Certamente não, ainda mais falando que ele mesmo vai ser ressuscitado. Então Jesus sempre instruiu os seus discípulos, para você ver a importância do ensinamento, da instrução. O Senhor sempre vai, aqui no caso específico, Jesus instruiu porque eles iriam ficar sem a presença de Jesus. Por que a presença de Jesus? Porque quando, por exemplo, você está chegando na hora do almoço, se você ficar sozinho em casa, talvez ainda não saiba cozinhar, você vai ficar meio perdido, né? Ainda mais se for homem, né? A gente é meio perdido na cozinha mesmo. A gente vai ficar meio perdido. Mas se a mãe estiver, a gente fica seguro. Não, minha mãe está aí, minha mãe faz o almoço. Por quê? Porque a gente tem aquela segurança de que a mãe estará ali para fazer. E se a mãe não estiver, como é que a gente faz? A gente fica inseguro. Era essa a questão, essa era a dinâmica de Jesus. Olha, eu não estarei aqui, mas vocês precisam fazer assim e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele deu as instruções do que tinha que fazer. E é interessante que às vezes a gente para e fala muito sobre Jesus, mas alguma vez você já se perguntou o que Jesus passou na cruz para que eu e vocês tivéssemos vida? Isso é uma pergunta muito válida. O que Jesus passou? Vamos ver aqui também algumas questões, não todas, mas algumas que vai falar sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Hora de aprender. Ele se entregou por nós, uma noite de oração. Após a celebração da Páscoa, Jesus se dirige com seus seguidores para um jardim chamado Getsemane. Ali ele se isola com Pedro, Tiago e João para orar, preparando-se para cumprir sua missão como Cordeiro de Deus. Note que Pedro, Tiago e João eram muito próximos de Jesus, dos 12 discípulos. Os 3 eram os mais chegados. Sempre haverá isso, né? Em amizade sempre terá aquelas pessoas mais chegadas. Agora olha que interessante que depois da celebração da Páscoa, Jesus ele foi para o jardim chamado Getsemane e ali começou a orar. E aqui cabe uma questão muito interessante, que os discípulos não conseguem orar e dormem durante a madrugada. Ora, dormir de madrugada é extremamente natural, né? Geralmente a gente dorme à noite, na madrugada, a gente está dormindo, estamos dormindo. Mas aqui o Senhor Jesus repreende, fala que, será que nem por 1 hora vocês podem dormir comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas pessoas acreditam que pegam nesse versículo falando que a carne é fraca para falar sobre o pecado. Eu pequei porque a carne é fraca, mas o versículo não está falando disso. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: a carne é fraca, porque vocês não conseguem
resistir a uma madrugada sem dormir. O que Jesus estava falando que a carne era fraca, era que eles eram fracos no sentido de permanecer acordado orando. Ou trazer aqui até para nós, é como se nós fôssemos ter um teste de resistência, por exemplo, numa maratona e não aguentar a maratona. Por que a gente não aguenta toda aquela maratona? Porque a carne é fraca, nós precisamos de um preparo para aquilo. Então o que Jesus estava falando aqui não era para, como eu posso dizer, para dizer que o pecado realmente é normal você pecar. Não, não era isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava falando, eu repito, era sobre a fragilidade humana, a fragilidade do corpo, né, de não resistir à questão de ficar de madrugada acordado. Por isso a carne é fraca. O julgamento. Jesus foi preso sobre um pretexto dos líderes religiosos. A acusação contra ele era ter se declarado o rei dos judeus. Assim, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, um conselho formado por cerca de 70 líderes de alto escalão do templo. Esse julgamento que nós vemos aqui é, na verdade, uma questão religiosa. Você vê 70 líderes de alto escalão do templo. O que seria alto escalão? Pessoas, né, líderes do mais alto nível. No caso, possivelmente, se trazer para nós, na questão eclesiástica, seria, por exemplo, pastores, né, presbíteros, porque eles são do alto escalão. Aqui cabe só uma ressalva, que não é que o pastor e o presbítero são alto escalão, são superpoderosos, aqui é só para a gente ter uma noção do que estava acontecendo ali no Sinédrio. Né? Eram pessoas, os grandes líderes, vamos assim dizer, os grandes líderes estavam ali e foram justamente esses que julgaram a Jesus. Agora existe uma questão interessante aqui sobre a questão de Pilatos. Por quê? Porque ele foi julgado e foi dado a Pilatos para que Pilatos desse para ele a sentença de morte. Mas Pilatos, olha que interessante, Pilatos, ele viu que Jesus não tinha nele nenhuma culpa, então não tinha porquê ele sentenciar Jesus à morte, porque realmente não tinha, ele via que verdadeiramente Jesus não tinha feito absolutamente nada que o condenasse à morte. Então o que Pilatos fez? Pilatos, ele mandou e enviou Jesus para ser julgado por Herodes, ou seja, Pilatos estava tirando um problema das mãos porque ele não queria sentenciar Jesus à morte. Então, bom, já que eu não vou sentenciar, eu vou fazer com que outra pessoa sentencie ele. Eu não vou sentenciar esse homem à morte porque esse homem é inocente. Então, é o famoso jogou a peteca para alguém. Aí ele foi e fez o quê? Jogou para Herodes. O problema é que Herodes devolveu o problema para Pilatos. Que Herodes possivelmente talvez também visse que não tinha nada em Cristo e não quisesse assim sentenciá-lo. Então o que ele fez? Ele devolveu para Pilatos. Agora Pilatos não tem o que fazer. Ele precisa sentenciar Jesus à morte. Então, o que acontece? Aqui é que entra a causa do que eu te perguntei. Por que o povo teve que escolher Barrabás? Porque isso aqui, na verdade, foi uma saída jurídica que Pilatos encontrou na lei. Por quê? Porque na lei existia uma questão que poderia tirar alguém e dar liberdade a alguém durante aquele período. Então, o que foi que ele fez? Essa pessoa seria o que é o período, né? O período da Páscoa. Durante a Páscoa ali poderia escolher alguém para salvar. Aí aqui é que entra a questão. Pilatos, ele de uma forma para não sentenciar Jesus, o que ele fez? Ele teve uma saída jurídica, ou seja, uma saída pela lei. Ele não fez nada de errado, ele estava ali julgando pela lei, ele estava completamente correto. E o que ele fez? Ele mandou trouxeram Barrabás. Então, o que Pilatos pensou? Eu vou colocar Jesus e Pilatos e certamente as pessoas vão escolher para libertar Jesus e eu vou ficar livre. Jesus vai ficar livre, porque de fato ele é inocente, e ao mesmo tempo eu vou ficar bem com o povo, porque o povo não vai ter como falar nada de mim. O problema é que escolheram Barrabás. Aí não teve opção. Jesus foi crucificado. Então veja que, ainda que Pilatos por 2 vezes tentou salvar Jesus, é curioso, né? Até o termo, né? Salvar Jesus é curioso o termo, né? Que salvar Jesus da morte, mas não teve opção. Por quê?
porque Jesus, de fato, de qualquer maneira, Jesus precisava morrer na cruz. Jesus morreria na cruz. O que Pilatos fez, na verdade, foi uma forma de fazer com que Jesus não fosse condenado. Porque, mais uma vez, de fato, Pilatos viu que Jesus não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum crime, não era culpado. Jesus era 100% inocente, então ele não tinha por que sentenciá-lo à morte. A crucificação. Os soldados lançam sorte sobre suas vestes, cumprindo assim uma profecia. Aqui eu vou falar aqui para você algumas questões do que aconteceu do sofrimento de Jesus. A questão foi que lançaram sorte sobre suas vestes. Pois bem, Jesus é alvo da zombaria dos judeus. Você já observou que alguma vez na vida vai acontecer isso com você? As pessoas zombarem de você por alguma razão. E possivelmente, sobre a questão bíblica, algumas pessoas vão zombar de você porque você é uma pessoa jovem, está vivendo a sua adolescência, está vivendo a adolescência na igreja, então vão zombar de você. Então veja que Jesus foi zombado, zombaram de Jesus. Um dos ladrões o reconhece como Senhor e se reconcilia com Deus. Por outro lado, o outro zombou de Deus, zombou de Jesus. Se tu és o Cristo, liberte a ti e a nós. Ou seja, ele zombou de Jesus. O outro, que geralmente as pessoas chamam ele de Dimas, né? Dimas foi o homem que reconheceu Jesus como inocente ali na cruz, né? Foi um dos ladrões. Então, o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando ele entraste no teu reino. Então, veja que aqui cabe aqui um reconhecimento, ele reconheceu Jesus. E aqui cabe um outro ponto interessante. Dimas, nesse caso, é a única pessoa que nós podemos falar com toda certeza que foi salva. Que essa pessoa, que ele não se perdeu. Por que não? Porque Jesus confirmou isso. Jesus disse, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu não vou entrar no mérito, que algumas pessoas dizem que Jesus disse que hoje estará comigo naquele mesmo dia. Outros falam que é para o dia do juízo. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí é polêmico, eu não vou entrar nesse mérito. Apesar de eu ter o meu posicionamento, meu pensamento sobre isso, mas isso aqui não entra aqui na nossa questão. Uma escuridão se estabelece no céu e dura 3 horas. Olha o que a morte de Cristo fez. Já mudou a natureza da terra, né? Cristo clama pelo Pai. Então vemos aqui algumas coisas. Jesus, ele carregou uma cruz, teve uma coroa de espinhos cravadas na sua cabeça, além de ser chicoteado. Então Jesus, ele sofreu bastante, mas isso nada é diante do Senhor. Jesus não sofreu por conta disso, por ter carregado a cruz, por ter as suas mãos e os seus pés cravados com pregos, né? Isso não foi o peso, não foi a dor de Jesus. Apesar de ter doído demais, não tenha dúvida disso. Transpassaram o seu corpo com a lança e Jesus morreu. Mas qual foi a pior parte da morte de Jesus? Foi o fato de que Jesus estava no madeiro e todos os pecados de todas as pessoas, de todas as épocas, até a volta dele, estava sobre ele. Toda a culpa, todos os pecados de todas as nações, de todo o mundo, de todas as épocas, estavam sendo ali colocadas em Cristo. E Isaías 53 vai nos dar um parecer, né, sobre esse negócio. Isaías capítulo 53, olha o que fala para nós. Versículo 2. Ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza nos víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui estava falando sobre a crucificação de Cristo. Então, Jesus não era belo ali, a sua fisionomia na cruz era feia. Olha que coisa horrenda. Jesus não tinha parecer nem formosura, porque por causa da sua dor. A dor que Cristo sentiu ali é algo que somente Cristo seria capaz de suportar. Por quê? Por causa de todos os nossos pecados ali levados no madeiro. Todo o nosso pecado estava sobre Cristo.
A ressurreição. Posteriormente, o próprio Jesus apareceu para as mulheres e para os discípulos. Ele conviveu por mais de 40 dias neste mundo. Foi visto por centenas de pessoas, se alimentou e ainda ensinou antes de ascender aos céus. Jesus venceu a morte. Ele vive. Jesus ressuscitou. Lembra lá no início? Jesus falou que iria morrer e iria ressuscitar. E é interessante que Jesus apareceu às mulheres. Jesus apareceu às mulheres e as mulheres foram levar as novas para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus. E todos, absolutamente todos os discípulos, nenhum deles creram que Jesus ressuscitou. E aqui cabe para nós um pensamento, uma reflexão interessante. Os discípulos estavam com Jesus quando Jesus fazia milagres, quando Jesus ensinava a multidão. Os discípulos sempre estavam perto, sempre estavam próximos. E mesmo assim, mesmo o próprio Pedro, por exemplo, disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro sabia que Jesus era o Cristo. Mas quando foi falado que ele ressuscitou dentre os mortos, nem Pedro acreditou. Ninguém creu. Falamos muito de Tomé, que Tomé não cria. Mas na verdade, no caso da ressurreição de Jesus, nenhum dos seus discípulos creram que ele havia sido ressuscitado. Isso traz para nós uma ideia de incredulidade. E quantas vezes estamos na igreja louvando a Deus, achando que estamos louvando a Deus, mas nós não cremos no Senhor. Nós louvamos ao Senhor, mas na verdade mesmo nós não estamos crendo. Como a Bíblia, Jesus falou certa vez, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas vezes pessoas estão dentro da igreja, às vezes até pastores mesmo, líderes, irmãos do círculo de oração, missionários, missionárias, talvez eu, você, nós, quantas vezes nós estamos na igreja e nós, na verdade, nós não cremos, nós duvidamos de que realmente Jesus tenha ressuscitado, que realmente Jesus possa fazer algo por nós, que realmente Jesus, não é possível que Jesus morreu na cruz para que eu pudesse ter vida. Sim, Jesus morreu na cruz justamente para que você tivesse vida e vida eterna. Ele morreu para dar a vida, por sua morte viveremos. Da mesma forma que pela desobediência e transgressão de um homem entrou o pecado na humanidade, pelo sacrifício de um homem santo e justo, as portas da graça se abriram para todos. Sim, todos, absolutamente todas as pessoas no mundo têm agora livre acesso. Por quê? Porque a porta da graça se abriu para todos nós. Então, quando Jesus disse, eu sou a porta, lá em João 10, Jesus fala sobre eu sou a porta. Então, quando nós vemos que Jesus é a porta, então nós devemos fazer o quê? Passar por ele. Jesus é a porta da graça. Então, ela se abriu para nós, ela está aberta para nós. Então, todos nós, porque como Adão pecou lá no jardim, o que aconteceu? Veio o pecado no mundo. Então agora, por um homem justo, no caso Cristo, ele tirou todo o pecado do mundo. Todo o pecado foi para Cristo. Agora é interessante também observar que apesar de que Jesus morreu na cruz por nós, e de fato ele o fez, nós devemos a ele louvor e glória. A porta da graça está aberta, Romanos 5,20 nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas existe uma questão importante que nós devemos levar muito em consideração, mesmo você estando na sua adolescência, nós não sabemos o dia que morreremos. Portanto, não é porque nós estamos vivendo na graça que eu vou ficar fazendo graça e pecando, fazendo disso uma muleta para pecar. Eu posso pecar porque eu estou vivendo na graça. Todas as pessoas vão morrer um dia. Já pensou morrer no pecado? Atos capítulo 5 fala sobre Ananias e Safira, que foram mortos mesmo estando na época da graça, foram fulminados. Então, nós devemos ter o cuidado para entender que a graça é como se fosse uma válvula de escape. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos. O que nós não merecemos? A salvação. Mas Cristo, por sua graça, Deus por sua graça, nos deu esta porta, esse presente que é a salvação. Mas eu digo válvula de escape, é como se fosse uma questão jurídica, por exemplo. Nós pecamos, mas
fazemos o quê? Fazemos uso da graça. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça não é para eu fazer da graça uma desculpa para eu viver no pecado. Mas, se eu pecar, eu apelo para a graça. Isso aqui que é o ponto. Por sua morte fomos libertos da condenação. Mediante a morte de Jesus, recebemos a vida espiritual e somos libertos de nossos pecados, o que nos garante a vida eterna. É por causa do sangue derramado naquela cruz que nós somos justificados diante do Pai. A nossa alma foi comprada pelo preço de sangue precioso de Jesus. E é por isso, porque Jesus verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário, é que nós somos justificados. E é por esse ponto que nós somos libertos de nossos pecados. Nós vivíamos outrora com a vida de pecado, mas agora que aceitamos a Cristo como Salvador, nós não pecamos mais, porque reconhecemos que Jesus é a graça e porque eu dependo da graça de Deus para viver, porque eu dependo da graça para ter a salvação, então, por conta disso, eu vou fazer o quê? Eu vou meditar na palavra do Senhor. Eu vou cumprir, pelo menos fazer um esforço para cumprir a lei. O que é a lei? Os mandamentos do Senhor. Não adulterar, não roubar, entre tantos outros. Está lá em Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 2. E também os mandamentos de Jesus, Amarás o teu Deus como a si mesmo e amarás o teu próximo como eu vos amei. Isso aqui é o ponto. Reconciliou-nos com o Criador. O véu se rasgou. No templo em Jerusalém havia uma pesada cortina chamada véu, que separava o lugar santíssimo, representando que por causa de nossos pecados estávamos separados de Deus. Esse véu é como se fosse uma grande cortina. Esse véu, ele separava. Eu vou te dar um exemplo prático. Na sua igreja, possivelmente tem um altar. É difícil uma igreja que não tem altar, Então, possivelmente a sua igreja tem um altar. Agora, imagina, por exemplo, que o seu pastor está lá no altar e na frente do altar tem uma grande cortina. Então, você não pode entrar naquele lugar que é o lugar do que chamamos de Santo dos Santos, ou lugar santíssimo também. Então, ali há uma separação. Isso aqui é para trazer para os tempos daquela época. É claro que não é assim hoje. Eu digo naquela época seria mais ou menos isso para a gente ter uma ideia. Então, aquele lugar ali, no altar, hoje, tipificaria a presença de Deus. Então, eu não posso estar ali diante do Senhor. Quem fazia isso era quem? Era o sacerdote. No caso, se fosse trazer para os nossos dias, seria o pastor. Então, somente o pastor poderia entrar. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Ou seja, essa cortina que estava agora diante do altar da sua igreja, agora não existe mais. Agora você pode chegar direto. Agora você não precisa mais do sacerdote. No caso, você não precisa mais do pastor para ir à presença do Senhor. Por quê? Porque Jesus tirou o véu que separava. O véu que separava já não separa mais. Eu cantando só o sangue do Cordeiro. Então o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É como se Deus pegasse o véu de cima e rasgasse com uma faca, com a espada, com a tesoura. Rasgasse, então ele se rompeu. Então agora nós temos todo acesso. E é interessante, eu estava falando aqui sobre a questão do pastor, o sacerdote ser mediador, Agora não. Agora Jesus é o nosso mediador. O que é isso? Para eu orar ao Senhor, eu não preciso mais do sacerdote, eu não preciso do pastor, eu não careço, eu não preciso que o meu pastor, o sacerdote da minha igreja, lembrando que hoje não existe mais sacerdote, mas é só para a gente ter uma noção, uma direção, um norte. Eu não preciso mais de levar a minha causa para o pastor e o pastor levar a minha causa para Deus. Eu mesmo posso fazer isso. Por quem? Por intermédio de Jesus. Eu peço a Deus em nome de Jesus. Então, foi isso que Jesus fez. Ele nos deu acesso direto ao Pai. E aqui cabe uma questão importante, que as pessoas dizem muito uma coisa hoje que não é verdade. As pessoas dizem assim: a religião não salva ninguém. Salva sim. Por quê?
Porque religião vem do latim religare, que quer dizer religar. O que Jesus fez? Jesus religou o homem a Deus. Portanto, Jesus é a religião que salva. Por que isso é perigoso? Porque quando alguém afirma que a religião não salva ninguém, isso quer dizer que, independente da religião que eu seja, eu serei salvo. O que não é bíblico. A salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Então, Jesus é a religião que salva. O Espírito Santo foi enviado. A morte de Jesus também nos garantiu que o Espírito Santo fosse enviado. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá a vós. Assim, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi enviado sobre a igreja. Aqui uma questão muito interessante, que nosso Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é isso? É complexo, até para explicar é complexo. Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus morreu na cruz. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, nos orienta e tal. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Então, é complicado esse negócio, né? Eles têm a mesma harmonia, são pessoas distintas, né? São seres distintos, mas é o mesmo Deus, ó, o que nós chamamos de Deus Trino. É como se fosse um 3 em 1, né? Vamos assim dizer. Que de fato acho que é isso, né? O ponto é esse daí. Então, qual o tamanho deles? Eles são do mesmo tamanho. E é interessante que quando a Bíblia menciona sobre o outro Consolador, se eu não... Aqui tem uma questão de substituição, eu gosto muito de dar esse exemplo do futebol, que o futebol é uma coisa que nós entendemos um pouco mais, né? Geralmente o brasileiro entende mais do futebol. Imagina, por exemplo, que você está num jogo do seu clube, por exemplo, e um jogador precisa ser substituído, ele vai sair, ele precisa sair, ele não pode ficar lá e o outro entrar no lugar dele. Né? Ele tem que sair. E essa pessoa que entra no lugar dele é um jogador de futebol do mesmo nível que ele. Ou pelo menos é parecido, né? Não vai colocar eu para jogar, né? Aí não. Né? Então o que acontece? O que Jesus estava falando aqui? Eu estou indo, mas vou enviar um outro que é do mesmo tamanho que eu. Ele é exatamente como eu sou. Ele é o mesmo, ele é equiparado, é a mesma coisa. Ou seja, o que Jesus estava falando é: eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador, e esse Consolador, que é do mesmo tamanho que eu, tem harmonia comigo e com o Pai. Então é como se eu estivesse com vocês aí ainda. Esse aqui é o ponto. Então veja que o Espírito Santo ele foi enviado e foi derramado lá no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu ali juntamente com o povo que estava ali reunido no mesmo propósito. Lembra que Jesus falou? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E é muito interessante, eu sempre falo isso e vou repetir. Jesus não fala ali sobre a questão do fogo. Por quê? Porque apesar do Espírito Santo ter o fogo como símbolo, algumas pessoas dizem que sobre a questão de alguém ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, o cristão ele só é batizado com o Espírito Santo, não tem fogo. Por quê? Porque aquele fogo ali que o texto fala sobre a questão de arrependimento. E como nós já somos arrependidos, então não há necessidade de ter esse fogo do arrependimento. Por quê? Porque nós já somos arrependidos. É por isso que quando Jesus fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele nunca usa a expressão fogo, ele sempre usa sejais revestido de poder. É somente o poder, não tem fogo na questão. Conclusão: Jesus nasceu como uma criança e cresceu como um homem comum. No tempo certo iniciou seu ministério, pregou, ensinou e fez milagres. Porém, seu maior ato foi entregar-se para morrer na cruz em nosso lugar. Portanto, Jesus morreu na cruz, que foi a grande questão. Ele fez milagres, ele ressuscitou mortos, né, como foi o caso de Lázaro. Ele fez muita coisa, a filha de Jairo também foi ressuscitada. Ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Mas o mais importante que Jesus fez, na verdade, foi morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida eterna. Portanto, é importante que nós venhamos continuar glorificando o seu santo e poderoso nome. Vamos praticar. Você marca assim de cima para baixo. V, F, F, V.
E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter vida e vida eterna. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!